Boa tarde, gente. É de algum modo um prazer encerrar, né, nossos 3 dias de trabalhos. Acho que tudo que vem antes nos fortalece, então a gente acaba ganhando com as demais apresentações, então está sendo muito bacana. Eu venho representando a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador com o projeto Unidade Básica Amiga da Saúde LGBT. Vamos lá. Só para a gente caracterizar lá o nosso contexto, o nosso município tem quase 13 milhões de habitantes. Na nossa organização do sistema de saúde, a gente se organiza em 12 distritos sanitários, que são muito diversos entre si. Pode passar. Enquanto rede de atenção primária, que é onde esse projeto está alocado, a gente tem 123 unidades básicas de saúde, sendo 77 com saúde da família e 46 sem saúde da família. No número de equipes, nós temos 255 equipes de saúde da família. A cobertura ainda não é tão alta, a gente tem uma cobertura de atenção primária, na verdade, é bem baixa, de 45%, o que representa um problema e, inclusive, uma das questões a ser discutidas com o projeto. Pensando na gestão, a Secretaria se organiza em algumas diretorias e a diretoria que gesta esse projeto é a Diretoria de Atenção à Saúde a partir da Subcoordenação de Atenção Primária. Enquanto a atenção primária, pode passar, a gente se organiza por campos temáticos. O campo temático que eu hoje represento e que opera isso é o campo temático de saúde da população LGBT. Pode passar. É um campo temático recente, ele foi criado em 2014, a Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT de 2011, e é um campo que, por ser recente, por tratar de um tema, enfim, que envolve equidade, iniquidade, e, às vezes, com pouco apelo dentro da saúde, acabou tendo algumas dificuldades para a sua implantação e também para implementar suas ações. Quando ele foi implantado, a partir da interação com o movimento social, de um diagnóstico realizado inicialmente, de alguns estudos já publicados pela academia, nós conseguimos desenhar um cenário de como estava a saúde da população LGBT no município, e isso priorizando a atenção primária. O que é que a gente identificou? Que não havia a garantia do uso do nome social e havia barreiras para a confecção do cartão do SUS com o nome social nessas unidades, práticas discriminatórias nos serviços de saúde, dificuldade dos profissionais em abordar questões relativas à orientação sexual e identidade de gênero nas diversas atividades das unidades, preenchimento incorreto da ficha do ESUS por parte dos ACs, nessas duas categorias, orientação e identidade de gênero, uma atenção não qualificada às vulnerabilidades da população LGBT, ou então a invisibilidade dessas questões, dessas necessidades e dessas demandas. Pode passar. Também era invisibilizado a discussão desses temas em outras ações da unidade. Então, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, enfim, eram espaços extremamente heteronormativos e cisgêneros, onde não tinha essa discussão para além da heterossexualidade e da cisgeneridade. O acesso da população aos nossos serviços eram basicamente ou pelos ambulatórios especializados de HIV ou pelas urgências, no caso da violência física, porque as demais violências basicamente não acessavam os serviços. Havia um desconhecimento e uma invisibilidade também nos campos temáticos, e não só na rede, né, enfim, lá na ponta. A atuação era ainda muito baseada em crenças, valores, tradições que estavam presentes no imaginário dos profissionais sobre moral, sobre ética, sobre religião. Quando essas questões eram abordadas, era uma atenção não integral, porque quando o usuário LGBT conseguia acessar as unidades, ou ele era colocado na caixinha do HIV, ou, no caso da população trans, na questão das violências, e ainda havia uma patologização muito grande dessas identidades, no sentido de saúde mental, psiquiatria e assim sucessivamente. Diante disso, nós condensamos e entendemos como síntese que nós tínhamos um cenário problemático com duas grandes questões. Uma era a barreira de acesso e a outra questão era a atenção não qualificada. A partir disso, nós entendíamos que um objetivo nosso seria modificar, então, as práticas dos profissionais e a organização dos serviços relativo a essa questão. E aí nós utilizamos como estratégia a educação permanente. E aí, na hora de pensar essa educação permanente, considerando o desafio que era lidar com essas questões e atuar sobre essa problemática, né, a gente resolveu fazê-lo a partir da Unidade Amiga da Saúde da População LGBT. Apesar de toda a discussão do título, foi o título que nós conseguimos disputar melhor dentro dos espaços. O objetivo geral, então,
Garantir a ampliação do acesso e uma assistência qualificada à população LGBT a partir da educação permanente dos trabalhadores das unidades básicas de saúde. Pode passar. E aí, no sentido de tornar uma estratégia inovadora e com capacidade de promover mudanças, nós, enfim, nos apoiamos em alguns pressupostos e construímos a estratégia a partir de algumas características. Quais foram? Primeiro, reconhecer a atenção primária como coordenadora da nossa rede, como uma porta de entrada prioritária que não estava sendo, e nós entendíamos que deveria ser, e também com capacidade de induzir mudança em toda a rede. Uma vez que a gente optasse pelo caminho de tentar um ambulatório específico, por exemplo, a gente não poderia trazer mudanças na rede completa. Vincular essas questões ao território, já que nós entendíamos que a presença da comunidade dos usuários dentro da unidade de saúde, participando das ações, com ações no território, garantiria que a estratégia fosse mais efetiva no sentido de modificar a compreensão dos profissionais e também de conseguir garantir sua sustentabilidade naqueles territórios, naquelas unidades. Entendemos que tinha que ter um diálogo com a comunidade, com o movimento social, e também por isso escolhemos as unidades como foco, como loco. E escolhemos operar a educação permanente a partir de duas questões. O processo de trabalho das equipes não poderia ser diferente, mas especialmente tomando a equipe como unidade, não o profissional individualmente, porque a gente entendia que, pelas dificuldades de trabalhar essas questões, por moral, ética, trabalhar ele individualmente poderia ser mais complicado do que se a gente trouxesse essa discussão como parte das atribuições e das questões que envolvem a própria equipe de saúde da família ou as equipes de atenção básica. Inserir o tema de modo transversal nas ações da unidade, porque nós percebíamos, até pela experiência da gestão, que quando aquele tema ficava dentro da sua caixinha própria, era muito difícil disputar espaço, recurso, com outras temáticas como a tuberculose, como, enfim, a hipertensão, o AVC. A gente tinha, enfim, uma força maior quando esse tema estava atravessado por todas essas questões. Então, passava pela coleta do citopatológico, mas passava também pelo idoso gay, que estava com um problema, enfim, não controlando sua pressão arterial, porque não tinha rede de apoio pela sua sexualidade. Então, trabalhar isso de forma transversal nos parecia mais inovador e com maior capacidade de mudança. Utilizar os programas já implantados, o PSE, o ESUS e a vigilância, notadamente o ESUS e a vigilância, especialmente em relação às violências, porque eram programas que, naquele momento, estavam se reestruturando. E também utilizar a certificação como um instrumento capaz de induzir tudo isso. Então, quando nós construímos essa estratégia, nós construímos uma perspectiva de certificar a unidade para que ela pudesse ter tempo de caminhar e de se reorganizar para conseguir atingir esse marco que nós estávamos denominando de unidade amiga. Como isso foi operacionalizado? Primeiro, com a seleção dessas unidades, e aí nós utilizamos um conjunto de critérios. O primeiro deles foi ter algum profissional nessas unidades sensível ao tema, ou que estudasse, ou que participasse do movimento social, ou que já trabalhasse com essas questões devido a outros motivos quaisquer. Outra questão, que nós escolhemos uma por distrito sanitário, considerando a densidade dos distritos, alguns distritos ficaram com mais de uma unidade. E também unidades que prioritariamente tivessem o NASF, porque nós entendíamos que a presença da equipe multiprofissional fortaleceria essas ações inicialmente. Depois que nós conseguimos identificar, a gente partiu para 2 ciclos de educação permanente com esses trabalhadores. O primeiro ciclo levava em consideração as questões de diversidade sexual e de gênero, e aí era uma discussão introdutória mesmo, sobre identidades de gênero, sobre sexualidade, sobre como isso é um determinante social de saúde, como essas duas categorias fazem parte da determinação social de saúde, e um segundo ciclo mais operacional mesmo, de como imprimir o cartão do SUS, como utilizar o nome social, práticas de acolhimento, do cartaz, da linguagem, questões mais da prática mesmo. Aqui tem a foto de alguns ciclos. A gente utilizava metodologias ativas em outros momentos. Pode passar. Pode ir passando. Construção com os trabalhadores sempre indo para as unidades, trabalhando com instrumentos que eles tinham, a própria ficha do ESUS, a ficha de notificação, algum outro caso que a unidade já tinha recebido, de bullying na escola, de algum caso, enfim, que já, de algum modo, circulava dentro daquele território, daquela unidade, e não tinha sido abordado corretamente. Aí são fotos do segundo ciclo. Pode passar.
A terceira etapa era em relação à atenção não qualificada. E aí a gente construiu oficinas com esses trabalhadores. Inicialmente, nós construímos 5, que foram políticas públicas de direito das pessoas trans e travestis, assistência de enfermagem à população trans, hormonização de pessoas trans no SUS, consulta ginecológica para homens trans e demandas em saúde mental dessa população, pensando em iniciar essa qualificação para a população trans dentro da atenção primária. Nessa etapa, quem participou já foram os profissionais dessas unidades que já tinham iniciado os 2 primeiros ciclos. Então, já foi um evento onde a gente trouxe esses profissionais e iniciou essa capacitação mais específica, pensando já que estavam ocorrendo transformações nessas unidades de saúde em seus territórios. Pode continuar. A última etapa é a pactuação dos fluxos, e aí a rede estadual também se estrutura no sentido de uma atenção específica e também outras questões não específicas da saúde. Pode passar. Para certificar a unidade, que é a última etapa, que a gente ainda está em processo e espera concluir até o final desse ano, nós elencamos alguns critérios. Especificamente falando do processo ali das rodas, mais diretamente dessa parte de educação, a unidade tem que ter realizado as 2 rodas de conversa com um mínimo de 75% de presença dos trabalhadores e ter um profissional capacitado nessas questões da atenção qualificada, das demandas específicas. Outros critérios para que, pode passar, que a unidade seja certificada são incluir nome social nos prontuários, garantir a impressão do cartão do SUS com o nome social, garantir a livre utilização dos banheiros na unidade e o uso do nome social em todo o ambiente, incluir os temas da diversidade sexual e identidade de gênero nas atividades educativas que a unidade realiza e também no PSE, no Programa de Saúde da Escola, apresentar aumento no acesso da população LGBT nos diversos serviços e ações da unidade, apresentar aumento no preenchimento correto do campo sobre a orientação sexual e identidade de gênero na ficha do ESUS e ser unidades que tenham realização de testes rápidos. Aqui é como estão distribuídas. Na primeira fase, a gente conseguiu atingir 12% das unidades totais do município. Pode passar. De algum modo, os resultados são parte daquele processo de certificação, que é o acolhimento, incluir o nome social. Eu acho que com as imagens a gente consegue perceber melhor. Pode passando. Pode passando. Aqui, quantitativamente, a gente capacitou 15 unidades, todos os distritos foram contemplados. No primeiro ciclo, a gente conseguiu atingir 384 profissionais, no segundo, 465, e a frequência que foi uma fragilidade nossa. A gente, em algumas unidades, não conseguiu atingir os 75%. Então, essas próprias unidades agora estão buscando realizar as rodas com seus próprios profissionais trabalhadores, e praticamente todas as categorias foram envolvidas, do porteiro, a médica da equipe, a enfermeira, as agentes comunitárias de saúde, enfim. Aqui são algumas imagens de alguns prontuários já com o nome social, mesmo antes da impressão oficial. Aqui é o laboratório central já imprimindo com o nome social os exames. Pode passar. Aqui são atividades educativas nas comunidades, como a educação em saúde. Pode passar. Aqui são atividades no PSE, em distritos diferentes. Aqui é uma usuária recebendo o cartão do SUS. Aqui são cartazes nas unidades, já trabalhando essa questão do acolhimento. A gente tem alguns indicadores mais gerais para o município, mas eu acho que o meu tempo já está encerrando. Então, eu vou para as perspectivas, a gente pode discutir isso ao final. Pode passar. Pode passar. E aí, nossas perspectivas é ampliar o projeto, né? Garantir essa expansão para outros pontos da rede, não só a atenção primária, apesar de a gente entendê-la como prioritária, conseguir publicar a política municipal a partir dessa experiência, mostrando que é possível operar essa política dentro do município, fortalecer a participação dos movimentos sociais, conseguir fortalecer essa rede estadual e a federal, que ainda não conseguiu implantar o seu ambulatório, e incluir os protocolos clínicos, que é nossa próxima etapa, quando a gente conseguir qualificar todas em relação ao acolhimento, a atenção qualificada, a gente vai precisar desse suporte e conseguir implementar todos os fluxos de atendimento. É isso, pessoal. Obrigado. E, enfim. Pode ficar. Isso aí.
Nós agradecemos e parabenizamos a experiência. E esse abraço aí que já foi dado, você, por favor, leve para a sua unidade. O coletivo também. Muito obrigada. Parabéns.